Observe a figura e determine os pontos, ou seja, dê suas coordenadas. Aí nós temos aqui o ponto A. Aqui o ponto A aqui sempre vai ser primeiro o valor de x e o segundo valor de y. Então a coordenada vai ser 2, 5, tá? Vou colocar aqui no quadro. Ponto a coordenada é 2, 5. Aí nós temos o ponto B. O ponto B, se vocês observarem aqui, o valor de x é 5 e o valor de y é 2. Então, nós temos a coordenada aí de B, que é 5, 2. Ok? Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Vamos lá, continuando aqui. O ponto C. O ponto C, o ponto A e B estão no primeiro quadrante. O ponto C está no segundo quadrante. A coordenada aqui de x é menos 4 e de y é 3. Então, nós temos que o ponto C vai ser menos 4 e o valor de y é 3. Ok? Tem um problema aqui no computador, um vírus. Aí vamos para o ponto D. Aí nós temos aqui o ponto D. Ponto D é no... Eita, hoje é dia. O ponto D é no terceiro quadrante. O valor de x aqui é menos 1 e o valor de y é menos 6. Então, ponto D nós vamos ter menos 1 e menos 6. Aí nós vamos para o ponto E no quarto quadrante. O valor de x é 3 e o valor de y menos 4. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar. Toda vez que a gente... que x e y são positivos, então o ponto está no primeiro quadrante. Quando x é negativo e y positivo, está no segundo quadrante. Quando os dois são negativos, estão no terceiro quadrante. Quando x é positivo e y negativo, então está no quarto quadrante. Ok? Agora vamos lá. Segunda questão. Utilizando uma folha de papel quadriculado, desenhe um sistema de coordenadas ortogonais e marque os pontos. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui no quadro. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vou parar a apresentação, que eu vou ligar meu celular. Dá um instantinho que eu vou... Hoje tá difícil. Ah, consegui.
Pronto, agora vai. Nem mexer mais, deixar no celular o tempo todo. Vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu botar aqui para fixar minha tela. Não é essa. Essa aqui. Pronto, agora eu vou ficar no celular, que aí no celular não vai travar. Tá bom? Então, essas aqui foram as coordenadas, tá? Vocês estão me ouvindo? Ok? Deixa eu ver se o microfone está ligado. Tá. Então, essas aqui foram as coordenadas. Agora vamos à continuação do exercício. Aí na segunda questão, para marcar no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais os pontos. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro o sistema cartesiano. Lembrando que você tem que usar uma régua para conseguir fazer, né? Que ela tem que ter pelo menos as medidas. Aqui no quadro está tudo quadriculado, então, como o meu quadro é quadriculado, fica tranquilo para fazer. Vou aumentar um pouquinho. Pessoal que entrou aí, não esqueça de colocar o nome e a turma no chat, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o eixo Y, aqui o eixo X e aqui 0. Ok? Primeiro ponto aí do sistema cartesiano é o ponto A, 1 e menos 2. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Conforme for precisando, eu vou colocando, tá bom? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o primeiro ponto é 1 de x menos 2 de y. 1 de x menos 2 de y. Aqui nós temos o ponto A. Segundo ponto, 0 e 3. O ponto que é o ponto D é 0 de x e 3 de y. Então, vai ficar marcado no 3 do eixo x, porque do eixo y, aliás, porque o x é 0. Então, aqui nós temos o ponto D. E lembrando que o ponto está assim, 0 e 3. Então, x é 0, y 3. Tá ok? Então, fica marcado no 3 de y. Terceiro, ponto Q. 3 e menos 2. 3 e menos 2. Continua aqui. Então, esse aqui é o ponto Q. Tá? Letra D, o ponto B. Menos 3 de x e 3 de y. Menos 3 de x e 3 de y. Esse é o ponto B. Aí depois nós temos o ponto P. Menos 1 e menos 5. Menos 1 de x. Aqui eu tenho que acrescentar. Menos 1 de x com menos 5 de y. Esse é o ponto P. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Abra o microfone, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Se é só o nome de vocês. Sim, sim, sim. Ah, tá. Não esqueça de colocar o nome e a turma lá. Vamos lá. Continuando agora. Aí nós temos a letra F, o ponto N. 0 e menos 4. O ponto N é 0 e menos 4. Observe. Como o x é 0, então eu vou marcar no y, no ponto menos 4. Então vai estar aqui. Esse aqui é o ponto N. Aí depois nós temos o ponto D, a letra G, que é o ponto C, 4 e 4. Como os dois são positivos, o que eu falei? Fica no primeiro quadrante. 4 de x, 4 de y. Ponto C.
Ah, esqueço o ponto toda hora. Ponto M, menos 4, colocar aqui. Ponto M, menos 4 e 0. Então, agora, quem é o 0 é o Y. Então, vai ficar marcado aqui no X, que é diferente de 0. Então, vai ficar no menos 4. Esse é o ponto M. E, por último, o ponto I, que é 3 e 0. São as coordenadas, lembrando, abscissa e ordenada. Então, nós temos aqui 3 de x, 0 de y. Então, vai ficar marcado aqui, o ponto I. Então, está aqui sistema cartesiano. Isso tem que aprender para poder a gente continuar, porque isso aqui, na verdade, é matéria que vocês aprenderam lá no nono ano, acho que vocês aprendem isso no nono ano. E depois repete novamente no primeiro ano. Só que geometria analítica, todos os cálculos, tudo que nós vamos fazer vai ser em cima disso aqui, ó, de coordenadas do plano cartesiano. Então, vamos lá. Próxima questão. Passa esse desenho para cá. Melhor fazer para cá. Vamos ter um retângulo aqui. Então, vamos marcar conforme o desenhozinho bem bonitinho. Essa aí é a terceira questão. A, B, C, D. Então, aqui. A, B, C, D. Aí, o que a questão nos dá? Vamos lá. No retângulo da figura, AB é igual a 2A e BC é igual a A. AB, daqui para cá, nós temos daqui para cá 2A. E BC, a distância daqui para cá, é A. Então, pede as coordenadas dos vértices do retângulo. Então, vamos lá. Dá para perceber, se aqui é 2A, a metade vai ser A. Então, a gente pode dizer o quê? Vamos ver a coordenada dos vértices. Primeiro, o ponto A. O ponto A, deixa eu botar aqui do lado de cá. O ponto A, ele está onde? Na origem. Então, é 0, 0. Tudo bem? Aí vamos ao ponto B. O ponto B, se a distância daqui para cá é de 2A, então significa que esse aqui é 2A, esse ponto aqui. Então, o valor de x é 2A e o valor de y é 0, porque está no eixo x. Vamos agora à coordenada do ponto C. O ponto C vai ser o quê? Se daqui para cá é A, daqui para cá também é A. Então, podemos dizer que ali é A. Então, a coordenada do ponto C vai ser o quê? X é 2A e Y é A. E a coordenada agora do ponto D. Como ele está no eixo Y, o X é 0. E o Y aqui vai ser A. Alguma dúvida aí, gente, em relação a isso? Podem falar, por favor. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu. Então, vamos lá. Vamos continuar.
Então, agora... Ah, não, tem mais uma questão. Deixa eu ter que olhar aqui no celular. Aí nós temos o seguinte. Eu vou botar esse desenho aqui, tá? Para a gente analisar a situação. Deixa eu apagar aqui. Mais uma questão aqui. 3, esse aqui. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Faltou isso. Questão 4. Isso não tem no meu livro. Vamos lá. Na questão 4, na letra A, nós temos -2 e 4. Vou fazer aqui. Y e X. Vamos lá. Em qual quadrante que vai estar? -2 de X e 4 de Y. Então, vai ser no segundo quadrante. Letra B. 3 e 1. Quando os dois são positivos, 3 de X e 1 de Y, então fica aqui no primeiro quadrante. Então, aqui vai ser no primeiro quadrante. Letra C. -1 e 6. Então, -1 e 6 de Y fica onde? No segundo quadrante novamente. Letra D. 8 e -7. Então, lá, 8 de X, -7 de Y, então vai ficar no quarto quadrante. E na letra E, 9 e -3. Então, X é positivo, Y negativo. Novamente, no quarto quadrante. Não tem nenhum que tenha ficado no terceiro quadrante, que os dois teriam que ser negativos. Então, vamos lá. Para finalizar. Aqui, X é positivo e Y positivo. Aqui, X é negativo e Y positivo. No terceiro quadrante, os dois são negativos. E no quarto quadrante, X é positivo e Y negativo. Tá ok? Não se esqueçam disso, que é muito importante. Tá bom? Vamos lá, continuando. Última questão do exercício. Deixa eu passar esses pontos para cá. Eu não sei se a imagem aí, vocês dá para ver que o quadro é quadriculado. Mas aqui na folhinha, vocês, aqui, vocês percebem que ele é todo, né, cheio de quadradinhos. O meu quadro é quadriculado. Aí dá para vocês terem uma visão legal do desenho, tá ok? Então vamos lá, deixa eu passar esse desenho para cá. Ponto A é aqui 2. Ponto B é 3. O ponto D é 1, 2, 2 de X e 1 de Y. Ponto B. O ponto E, 3 de X e 2 de Y. O ponto C é 4 de X com 3 de Y.
E o ponto F, 3 de x com 4. Três de x com 4. Ponto F. Então, vamos lá. Vou botar isso aqui para vocês conseguirem visualizar legal. Ok? Então, primeiro aí. Analise a imagem abaixo e marque a alternativa falsa. Letra A. O ponto A não tem deslocamento do eixo X. Aí você fala assim, o ponto A não tem deslocamento. Se você for botar a coordenada do ponto A, qual vai ser? 0 e y 2. Então, a gente vê que x é 0. Então, a questão, a letra A é verdadeira. Letra B. Os pontos D e C estão equidistantes do ponto E. O que é equidistante? Na mesma distância. Tem a mesma distância. Então, é o ponto D e o ponto C. O ponto D e o ponto C têm a mesma distância do ponto E. Se você observar aqui, ó, diagonal, mesma diagonal. Então, a letra A é verdadeira, a letra B é verdadeira. Vamos à letra C. O ponto F é o que tem maior deslocamento em Y. É aqui, ó. O ponto F, a coordenada de F é o que? Y é 4. Se você for botar aqui a coordenada do ponto F, nós vamos ter valor de x é 3, valor de y é 4. Então, ele tem o maior deslocamento em isso. O valor dele é 4. Então, a letra C é verdadeira. Aí, nós vamos para a letra D. O ponto D é equidistante aos pontos B e C. O ponto D é equidistante a B e a C. Não, você vê aqui, ó. Aqui tem essa distância e aqui é bem menor. Então, a letra D é falsa. Ok? Alguma dúvida, gente? Nenhuma, Suzana. Não? Então, vamos entrar na matéria nova. Eu vou explicar no quadro mesmo a matéria para vocês, ok? Vamos lá. Bom, aqui com esse exercício já tem uma noção. O que nós vamos ver agora é a distância entre dois pontos num sistema cartesiano. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é calcular a distância de segmentos paralelos aos eixos. Então, vamos lá. Y, X. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, aqui menos 3. Tá bom até aqui. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é a calcular a distância para a gente chegar na fórmula, tá? Para vocês entenderem a fórmula que tem tudo a ver com o teorema de Pitágoras. Então, aqui, se eu tenho um segmento, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Se eu tenho um segmento aqui, meu segmento aqui é o meu segmento A, B. Eu quero saber a distância de A até B. O segmento AB é paralelo ao eixo X. Então, o ponto A está aqui, começando no 1 e vai até o ponto B, que é no 5. Então, é só calcular os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Outra forma de eu calcular a distância AB aqui, deixa eu botar aqui do lado, é pegar, como é paralelo, o maior menos o menor. Então, vou colocar 5 menos 1, que é igual a 4.
Então, a distância daqui para cá são de 4 unidades. Ok? Tudo bem até aí? Hein? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer um aqui paralelo ao eixo Y. Eu quero saber a distância do ponto C ao ponto D. Como ele é paralelo ao eixo Y, então é só eu pegar maior e diminuir do menor. Aqui, nós vemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância de C a D é igual a 6 menos 1, que vai ser igual a 5 unidades. Ok? Se eu tiver outro segmento, deixa eu ver se é uma caneta vermelha. Se eu tivesse esse segmento aqui, aqui, um pouquinho. Aqui vai ser o ponto N e aqui vai ser o ponto N. Certo? Para vocês entenderem. Então, vamos lá. A gente até agora fez cálculo de segmentos paralelos aos eixos. O MN também é paralelo ao eixo Y. Então, aqui era só eu calcular os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância de M a N são 7 unidades. Se eu quisesse fazer daquela forma, a distância de M a N era só pegar o maior, que aqui é o 5, que a coordenada aqui é 5, e diminuir do menor aqui, que é menos 2. Negativo com negativo, positivo. 5 mais 2, 7. Ótimo, resolvido. Só que todos esses segmentos que nós fizemos aqui, eles são paralelos aos eixos. E se aparecer, por acaso, um segmento assim? O segmento RS. E aí muda completamente a situação. Então, o que a gente vai aprender agora... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Alguma coisa. Tá. O que a gente vai aprender agora é a fórmula para calcular a distância de dois segmentos. Porque se eles forem paralelos, você não precisa usar nem a fórmula, de cabeça você faz. Mas se eles não forem paralelos aos eixos, aí existe uma fórmula. Então, eu vou ensinar a vocês como é que é a fórmula, tá? Porque essa matéria de geometria analítica, ela tem bastante fórmula, tá bom? Não tem, e tem que gravar. E a gente vai trabalhar em cima, para calcular a distância, com essa fórmula, ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou aproveitar aqui que já está uma coisa pronto. Então, vamos lá. Preste atenção. Deixa eu fazer o desenho aqui. Uma caneta vermelha. Vamos supor que eu tenho aqui esse segmento.
Vamos lá. Letra também a fraquinha. Se você observar aqui, vamos dizer que seja o meu A, B. Ok? Vamos lá. Qual é a coordenada do ponto A? Vamos botar os tracinhos aqui. O ponto A, ele tem a coordenada x é 2 e y é 5. Tudo bem? Agora vamos à coordenada do ponto B. X é 5 e y é 1. Vamos lá. Vocês observaram que nós temos uma figura muito especial aqui? Um triângulo retângulo. Então, a fórmula para descobrir a distância entre dois pontos, ela é dada em cima do teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observe aqui. É uma matéria que vocês já devem ter visto, não me lembro se eu já falei com vocês, tá? Vamos lá. Mas o ano passado eu ensinei para minhas turmas de segundo ano. Vamos calcular a distância, dizer que isso aqui é o ponto C. Então, nós temos aqui o ponto C, que é 2 de x e 1 de y. Eu quero achar essa distância aqui, a distância de A, B. Ok? Eu vou chamar de x. Então, vamos lá. Como a gente fez anteriormente, vamos colocar aqui. Qual é a distância de C a B? 5 menos 2, 3. Então, a distância aqui é 3. A distância de A a C, 5 menos 1, 4. O que vocês lembram, que vocês aprenderam lá quando estudaram trigonometria, que foi feita uma revisão de geometria, e no triângulo retângulo, o famoso triângulo retângulo, nós temos o quê? O 3, 4 e a hipotenusa, que é o 5. Então, o valor de x aqui é 5. Vamos ver se é verdade. O que o teorema de Pitágoras diz? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou pegar aqui x ao quadrado vai ser igual, primeiro aqui, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Agora, esse 2 que está em forma de potência passa para o outro lado como raiz. Como nós estamos trabalhando com distância, geometria, não precisa colocar mais ou menos, que é só válido o valor positivo. Então, qual é o valor de x? Raiz quadrada de 25. Aqui, ó, 5, certinho. O famoso 3, 4, 5 do triângulo retângulo de Pitágoras. Tá ok? Então, agora, alguém não entendeu isso aí? Para eu poder entrar na como vai sair a fórmula disso aqui? Alguém não entendeu? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Vocês estão assistindo, né? Então, agora a gente vai descobrir como surgiu a fórmula. Cadê o apagador? A fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar o mesmo desenho. Vou apagar os númerozinhos. Vamos supor que a gente não saiba quais são esses números. Tá ok? Então, nós temos aqui. Como eu não sei agora quais são os númerozinhos, então, aqui nós vamos ter 1, aqui vamos ter 2. Então, eu vou chamar esse aqui de x1 e esse aqui de x2. Como eu não sei aqui quais são, vou chamar esse aqui de y1 e esse aqui de y2.
Então, a gente vai ter o quê? Que a distância de C até o ponto B aqui vai ser o quê? x2 menos x1. E a distância de A a C vai ser y2 menos y1. Foi o que a gente acabou de fazer. Então, eu quero aqui o valor da distância de A a B. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Como eu quero essa fórmula aqui, então eu vou colocar a distância de A a B vai ser igual esse 2, essa potência aqui, passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, nós temos aqui a fórmula da distância entre dois pontos no sistema cartesiano. Então, é essa fórmula que a gente vai trabalhar no exercício essa semana. Tá ok? Isso está no livrinho de vocês, está lá, muito lindinho, maravilhosinho. E nós vamos ver isso aqui agora na prática. Então, vou apagar, aproveitando os mesmos desenhos, e vou colocar os valores que estavam antes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. A gente tem que ter as coordenadas dos pontos. Então, vamos lá. O ponto A, a coordenada do ponto A é x é 2, y é 5. A coordenada do ponto B, x é 5 e y é 1. Então, agora nós vamos ver se vai realmente dar 5, como a gente acabou de calcular, ainda agora. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, que diz que a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Agora, uma coisa importante, tanto faz você pegar esses dois aqui para ser x1 e y1, ou fazer esse daqui x1 ou y1, que vai dar, e esse aqui x2 e y2, que dá o mesmo resultado. O que você não pode fazer é a troca. Fazer esse aqui sendo x1 e esse aqui, o mesmo ponto, sendo y2. Aí vai dar tudo errado. Então, vamos lá. Então, eu vou usar esse aqui como se fosse o 1 e esse aqui como se fosse o 2, ok? Então, a distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada de x2, 5, x1, 2 ao quadrado, mais, agora vamos lá, y2, aqui, 1, menos y1, aqui no primeiro, 5 ao quadrado. Então, a distância de AB vai ser igual a raiz quadrada, 5 menos 2, 3. Ao quadrado, 9. 4, 1, menos 5, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16 aqui. A gente já viu essa continha. Que vai dar o quê? Raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, a partir de agora, para calcular qualquer distância no sistema cartesiano entre dois pontos, nós vamos utilizar essa linda, maravilhosa forma. Ok? Entendido, gente? Vamos ver o exemplo do livro agora? Alguma pergunta? Então, vou apagar para a gente ver o exemplo do livro, tá bom?
da saúde. Não? Passa álcool nisso aí. Vamos lá, vamos ver agora o exemplo aqui do livro. Deixa eu pegar aqui. Coloquei para vocês na página 10, quem tiver com o livrozinho aí, tá bom? Então, nós temos aí o primeiro exemplo. O ponto P, esse livro também começa pelas piores coisas. Não é esse livro não, peraí, estou no livro errado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Página 120. Calcular o comprimento do segmento AB em cada um dos casos. Então, nós temos aí na primeira questão, do exercício resolvido da página 120 que eu escaneei para vocês. Na letra A, nós temos as coordenadas. O ponto A é 3, 4 e o ponto B é 8, 16. Então, vamos lá. Eu quero calcular a distância de A a B. Então, como eu falei, tanto faz eu pegar, transformar esse A em X1 e Y1, ou B fazer isso. O que eu não posso é pegar esse aqui como se fosse o X1 e esse aqui como Y2. Aí dá errado. A fórmula é raiz quadrada de X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Então, a distância de AB vai ser igual. Vamos lá, vou fazer B menos A. Então, vai ser 8 menos 3, X daqui menos esse X dali, ao quadrado, mais, agora o Y. Na mesma posição, B menos A, 16 menos 4. Ao quadrado. Então, a distância de AB vai ser igual. 8 menos 3, 5. Ao quadrado, 25. 16 menos 4, 12. Ao quadrado, 144. Então, nós vamos ter aqui 25 mais 144, 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Agora eu vou mostrar para vocês se eu fizesse ao contrário. Vamos lá, raiz quadrada. Se eu pegar A menos B. Então, eu vou ter 3 menos 8 ao quadrado, mais 4 menos 12, menos 16 ao quadrado. Só para mostrar para vocês que dá o mesmo resultado. 3 menos 8 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 menos 16 dá menos 12. Mas menos 12 ao quadrado dá 144. A mesma coisa daqui, ó. Então, tanto faz fazer A menos B ou B menos A, que vai dar o mesmo resultado. Ok? Vamos lá, letra B. A é menos 1 e 0, e B é 2 e menos 6. Então, vamos lá. Distância de A, B. Vai ser igual a raiz quadrada. Vou fazer novamente B menos A, mas vocês podem fazer A menos B, que dá a mesma coisa. 2 menos 1. O que tem que tomar muito cuidado nessa matéria é que as fórmulas às vezes são um pouco parecidas e tem que tomar cuidado para não se perder com a questão dos sinais. Tá ok? Então vamos lá. E agora menos 6 menos 0 ao quadrado. Então aqui, distância de AB. Raiz quadrada, negativo para negativo, positivo. 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9. Mas, menos 6 com menos 0, menos 6. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Então, nós temos aqui
raiz quadrada de 45. Não tem raiz quadrada exata de 45, mas nós podemos fatorar para ver se a gente consegue tirar alguma coisa dessa raiz. Então, vamos lá. 45 por 2 não dá, por 3 dá? Dá. Então, se somar os dois, dá 9. 9 é divisível por 3. Então, vamos lá. Por 3. 45 dividido por 3, 15. 15 dá por 3, dá. Que dá 5. Então, aqui é 5 e aqui 1. Como aqui é a raiz quadrada, quem está escondido aqui é o 2, eu pego de 2 em 2. Então, o 3 sai e o 5 fica de castigo. Ele está sozinho. Então, vai ser 3 raiz quadrada de 5. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês tentem fazer... Tem outra questão aqui. Então, faz o seguinte, como já são 8h30, já está tarde, semana que vem eu resolvo essa segunda questão com vocês, tá bom? Ou vocês querem resolvo agora? Que já são 8h35. Nós vamos... eu deixo, então, como a questão já está bem tarde, para corrigir semana que vem, vocês tentem fazer o exercício, todo esse exercício da página 121, e semana que vem a gente tira as dúvidas e resolve essa última questão aqui, tá bom? Por causa da hora, que já são 8h35, meu computador está quase descarregando já. Tá bom então, gente? Alguma pergunta vocês gostariam de fazer? Tá, ok. De nada, Júlio. Vou sair Tá bom, do Suzana. Beijão, hein? Beijão, então. Não esqueça de colocar o nome, a turma, tá? E segunda-feira que vem a gente se vê novamente, corrigir o exercício. Tá bom, gente? Deixa eu desligar Tá meu bom. celular. Boa noite, Suzana. Boa noite.